Segunda Reis, capítulo 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados, e a todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Espírito de Deus, Espírito Santo da verdade, traz essa palavra ungida, acesa nesse azeite do teu trono e revelada ao nosso espírito, e passa a tua igreja em nome de Jesus. Amém? Logo de cara, uma das coisas que o Espírito Santo me fez, inúmeras vezes a gente lê um texto, mas a revelação do Espírito Santo mostra que a palavra de Deus é viva mesmo e permanece para sempre. Hoje, você vai conversar com uma pessoa que você julga ser um homem de Deus? Observa, você entra numa igreja, o homem de Deus, vamos chamar assim, até então vamos chamar assim, só um pouquinho, daqui a pouco eu te digo o que eles são. Esse homem de Deus, tu entra, eles te pedem as coisas, já notou? Tu liga a televisão, o camarada está te pedindo dinheiro na televisão. Tu vai num lugar que você julga ser uma igreja, você é constrangida porque a maior parte do culto o camarada está pedindo dinheiro. Tu liga o rádio, está lá o outro pedindo dinheiro. Tu vai na internet, está um outro. Sempre tem uma conta bancária, sempre tem alguém pedindo dinheiro. Que coisa estranha, porque nesse caso aqui, o homem de Deus foi até essa mulher não para pedir dinheiro, para fazer um milagre vindo da parte de Deus. Ele foi lá dar dinheiro a ela, porque azeite era uma especiaria muito cara na época, muito cara. Então a Bíblia mostra aqui para a gente na leitura, que Eliseu falou: olha, vai lá na tua vizinhança, pede vasos, não pede pouco não, hein? Olha só. Então nos dá a entender que essa mulher encheu a casa dela de vasos, obviamente, cheios de azeite, conforme a palavra de Deus que saiu da boca do profeta. Aí no final, o que ele diz para ela? Olha o último versículo, versículo 7. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Em nenhum momento ele está pedindo nada para ele. Agora tu vai e vende lá, hein? E deposita um dinheiro aqui na minha igreja, na minha conta bancária, traz um dinheiro para mim e para você, vamos fazer um negócio. Não, ele disse para ela: vai, paga a tua dívida, e tu e teus filhos, vende, né, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Ele não pediu nada para ele. Aí você vai dizer: mas também ele não pediu nada porque ele era rico. Não, ele não era rico. Ele morava num casebre, morava numa cabana, não tinha o conforto que hoje esses homens que você vê em televisão e ouve em rádio e assiste na internet tem dentro da casa deles. E aí vão para a televisão, que é pago um dinheiro muito grande por uma hora de um programa, em que eles poderiam estar pregando sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Eles tomam a parte inteirinha pedindo dinheiro ao povo. Então, só reparando o que eu disse no começo, não são homens de Deus. São servos de Satanás, são mentirosos, enganadores, que só conseguem enganar quem não tem a Bíblia
aberta dentro do espírito, ou seja, quem não lê a Bíblia. É fácil de ser enganado. O homem, o ser humano, a tendência do ser humano já é de não querer compromisso quando lhe requer um sacrifício. Já observou? Se uma pessoa fala assim, olha, eu vou na tua casa, eu faço isso na tua casa, eu dou isso para você, vai te custar 10x, a pessoa paga. Mas se você for até minha loja, vai te custar 1x. Não, vai lá em casa, melhor, está muito calor. Não, vai lá em casa, é melhor, está muito frio. Vai lá em casa, é melhor, estou muito cansada. É normal do ser humano querer uma certa comodidade. Se desenvolveu isso na sociedade. Ela veio. Hoje tem pessoas que dizem assim: eu não consigo viver sem uma geladeira. E os nossos irmãos no passado que não tinham? Eu não consigo viver sem um fogão. Não, cozinhar sem um fogão? Como? E nosso irmão no passado que não tinha? Eu não consigo viver sem um ar-condicionado. Não, tem que ligar o ar-condicionado o dia inteiro, porque eu não aguento, está um calor. E os nossos irmãos que, além de não existir isso, se reuniam em caverna. Olha, eles se reuniam em caverna com a porta fechada, porque a qualquer momento alguém podia bater na porta para matar eles ou levar preso, porque eles eram considerados marginais por servir a Jesus Cristo e pregar a verdade. Observa como as coisas foram se degradando, como as coisas foram se degenerando, como as coisas foram se corrompendo. Hoje esses homens que têm tanta condição de poder socorrer o povo, dar para o povo, além do que eles já têm, eles querem sugar o povo, que na maioria das vezes não tem. Então essa última parte aqui nesse versículo 7, ela é marcante. Depois que Deus operou um milagre pela vida de um homem, o que se pode comparar azeite a uma coisa hoje? Como é que eu vou te dizer? É como se ela tivesse petróleo dentro da casa dela. Ó, tá aí, tá vendo? Toma esses poços aí de petróleo, agora vende, porque azeite era uma coisa caríssima, era uma especiaria muito cara. Azeite era algo que você tendo em grande quantidade poderia até enriquecer a pessoa. Mas ele disse, olha, ela veio falar com ele, aí ele disse, vai, vende o azeite, paga tua dívida, não pediu nada para ele, e tu e teus filhos vivei do resto. Ele não pede nada para ele. Sabe por quê? Porque Eliseu conhecia o Deus das provisões. Ele conhecia o Deus que provê. O mesmo Deus que fez um corvo, uma ave carnívora, levar carne no bico na entrada da caverna para Eliseu, para Elias, o antecessor de Eliseu, o mesmo Deus que fez isso, era o mesmo Deus que estava na vida de Eliseu. Então o que Eliseu entendeu? Se eu depender de Deus, somente de Deus, eu não preciso explorar ninguém, pedir nada para ninguém, enganar ninguém, nem tentar usar da boa fé dos outros. Eu só preciso saber se Deus está comigo. Se Deus está comigo, todas as coisas me serão providas na minha vida. Aí eles estão lá na televisão dizendo o quê? Deus nos abriu essa porta aqui na televisão, esse programa aqui. Aí bota uma conta bancária para te pedir dinheiro. Eu não entendo isso. Se Deus abriu uma porta para me colocar na televisão, acredite, não é para pedir dinheiro a ninguém. Porque a minha oração é a seguinte: Senhor, foi o Senhor que abriu a porta? Tu és o dono do ouro e da prata, tu vai me sustentar dentro dela até o dia que tu queira. O mesmo Deus que sustentou Elias, mandando um animal levar carne no bico, na entrada da caverna para ele comer. O mesmo Deus que sustentou Eliseu, que não pediu nada a essa mulher. Olha, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. É o mesmo Deus que eu creio que pode me sustentar em glória. Sem eu ter que pedir nada, nem explorar, nem enganar ninguém. Sem perder um tempo muito precioso no culto, sufocando os outros, pedindo dinheiro, como se a vida da pessoa tivesse ou fosse solucionada pelo dinheiro que ela oferta. Uma vez eu entrei numa casa, eu causei um espanto terrível na vida de uma pessoa. Uma senhora estava na casa e ela o tempo todo dizia sobre dinheiro e dava dinheiro, que ela era não sei o que lá do R. Soares, que ela dava dinheiro, que ela contribuía. E eu falei, senhora, se a senhora for na igreja que eu congrego e botar R$1.000 lá, eu lhe digo, Deus não vai lhe abençoar em nada. Ah, mas como? A senhora conhece Deus? Aí ela ficou calada. A senhora pode me responder algumas coisas da Bíblia que eu vou lhe perguntar? A senhora tem intimidade com Deus? Tem experiência com Deus?
Deus não precisa do seu dinheiro. Antes, Deus precisa que você conheça quem é Ele, para não ser enganada. Acabou o culto naquele dia na casa dessa moça. Ela fechou a cara, não gostou, ficou meio que engoliu a seco, mas a verdade tem que ser dita. Alguém precisa abrir os olhos dos cegos. Eles estão cegos. O Evangelho é poder de Deus, que é traduzido na tua vida pelo que você crer nas Escrituras e anda segundo ela, não pelo que você está ofertando dentro da igreja. Ah, pastor, e o dízimo é oferta? O dízimo é oferta, é mandamento, está na Bíblia, ponto final. Entendeu o que é dízimo e oferta? Glória a Deus, não preciso ficar te falando isso todo dia. Porque se você não entendeu, de nada vai adiantar o teu dízimo e a tua oferta. Você vai encontrar alguém que diga isso para você? Você vai encontrar alguém em televisão que fale uma coisa dessa? O camarada fala isso na televisão, os outros dos outros programas vão ligar para ele e falar, você está maluco? A gente tem que arrancar dinheiro do povo, você está dizendo que o povo não tem que dar dinheiro, tem que colocar a vida no altar do Senhor? Mas é melhor um maluco que fale a verdade do que milhões enganando o povo e falando a mesma coisa. Então, Eliseu chegou na casa dessa mulher e fez, olha a situação que essa mulher se encontrava. Ela tinha filhos homens. Até aí tudo bem. Só que o problema é que ela era viúva e os filhos dela ainda não tinham idade suficiente para sair para trabalhar. Então a situação da mulher viúva lá em Israel era a seguinte: se ela tivesse filha mulher, estava perdida. Ou ela ia pedir esmola ou ia se prostituir na cidade. Senão morria de fome. Mas se ela tivesse filho homem, há uma luz de esperança. Porque eles iam pegar esse filho homem dela, crescendo, ia trabalhar bem rápido, ia sustentar ela. Porque para a mulher ninguém dava emprego lá no meio daquela sociedade, naquele período. Agora olha o caso dessa mulher. Ela tinha filhos homens, só que ainda não tinham idade adultas, idades para trabalhar. Então o credor, a qual o marido dela tinha adquirido dívidas, foi na porta dela bater, olha, vem cobrar dívida. Aí ela diz, o meu marido, no verso 1, teu servo morreu, ela disse para Eliseu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, ou seja, escravos. Além de eu ser viúva, agora vou ficar sem os meus 2 filhos. Ou seja, só restaria para ela morrer de fome, pedir esmola ou se prostituir no meio das ruas daquela cidade. Ninguém queria fazer nada. Aí o que Eliseu disse para ela? Olha, o que tu tens em casa? Essa frase é marcante. O que tu tem em casa? Senhor, eu não tenho nada em casa. Eu tenho uma botija com um pouco de azeite. Olha a importância da gente ter alguma coisa em casa. E que casa é essa? Essa casa não é as nossas 4 paredes físicas que tem lá naquele prédio. Não é isso. Nossa casa é o nosso corpo. É a casa e templo do Espírito Santo. Ela não entendeu muito bem o que Eliseu disse. Mas Eliseu perguntou, o que tu tem em casa? Não tenho nada em casa. Ah, tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Vai, pega vasos emprestados na vizinhança, não pega pouco não. Pega vasos. Pega vasos. Vai enchendo. E observa, quando um dos filhos dela gritou, não tem mais vaso, aí é que o azeite parou de jorrar. Porque se eles trouxessem vasos da cidade inteira e botassem dentro da casa dela, o azeite ia continuar descendo. Mas ela disse que só tinha um pouquinho na botija. O que Deus está mostrando com isso? Deus é o Deus das provisões. Deus nos sustenta mesmo. As aves do céu não plantam, não colhem. Deus é que sustenta elas. Hoje uma coisa me chamou a atenção incrível. Tem um cano pequenininho, que lá embaixo no meio da rua, ele dá vazão da água que desce da chuva e é absorvida pelos ralos, aqui na casa que nós estamos. Então esse cano pequeno, a água sai nele e vai para a rua. Hoje eu vi 2 ou 3 pombos metendo o bico lá dentro do cano e começou, eu falei, por que esse bicho está metendo o bico ali? O que eles querem ali? Quando eu observei, estava minando um pouquinho de água do cano, mesmo com esse tempo seco.
e o animal estava se alimentando ali. Coisa simples, mas olha como é que Deus sustenta até as aves do céu, que não plantam, que não colhem, que não juntam em celeiro. Imagina nós que Ele nos ama. Ao ponto dele dizer que qualquer um que der um copo de água fria a qualquer um desses pequeninos, de maneira alguma perderá sua recompensa, o seu galardão. E olha como é que Deus se preocupa com as aves do céu. O animal enxergou, na saída é só você olhar ali, um cano pequenininho, o animal enxergou do alto que ali estava minando uma faísquinha de água, e ele meteu o bico lá e começou a beber. Deus tem um manancial a estourar na tua vida. Deus tem coisas grandes a fazer brotar na tua casa. Deus tem coisas para fazer brotar na tua casa, que quando você abrir a janela, todos lá fora vão entender, vão saber e vão apontar a tua casa como uma casa de milagres. Tu crê nisso? Diga glória a Deus. Mas para isso o Espírito Santo te pergunta: o que é que tu tem em casa? Essa mulher disse: o meu marido, teu servo, era temente ao Senhor. Ele deixou dívida, mas também deixou uma herança para a gente aqui. E ela meteu a mão naquela herança para falar com Eliseu. Temor ao Senhor. Não está escrito aí? Meu marido, teu servo, versículo 1. Temia o Senhor. Olha aí. Ele temia o Senhor. Tu bem sabes que ele temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos. Na hora que a coisa apertar na tua vida, ou que você se sentir numa situação de sufoco, antes de pensar no dinheiro que você tem, antes de pensar nos amigos que você conhece, antes de pensar no que tu pode ganhar de alguém, entra no teu quarto, fecha a tua porta e faz uma oração. E deixa Deus te mostrar que Ele é o Deus de provisão. Essa é uma noite de Deus te mostrar que Ele não se esqueceu de você e que Ele tem provisões para a tua vida e que esse ano Ele vai começar a abrir portas na tua casa para que você entenda que para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. O animal enxergou uma faísca d'água saindo de um cano pequeno, quebrado, e foi lá beber. Quem fez ele saber que ali tinha água? Foi aqueles que sustentam as aves do céu. Aleluia. Deus é poderoso para te sustentar em glória. No tempo certo, tu vai ver as portas se abrirem na tua vida. Mas é no tempo certo. Como diz Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. No tempo certo, aquele processo na justiça vai desabrochar a resposta. No tempo certo, aquela cura vai te alcançar no meio do caminho. No tempo certo, você vai ver o teu filho, a tua filha se curvarem ao Senhor. No tempo certo, você vai ver o teu patrão reconhecer que sem você naquela empresa, aquela empresa vai fechar. Tudo isso acontece no tempo certo. Me lembrei de um jovem, estava sentado lá na beira do meio-fio, e o patrão chegou com um carro importado dele e falou: rapaz, o que você está fazendo aí? Não vai trabalhar não? Acabei de ser mandado embora agora do emprego. O quê? Te mandaram embora? Vem aqui comigo. Pegou ele, foi lá no departamento pessoal, entrou na frente de todo mundo, arrastando o rapaz pela mão. Quem mandou ele embora aqui? Quem falou: não, é que a gente está fazendo uns cortes. Você pode mandar embora qualquer um, menos ele. Porque se ele fosse sair daqui, essa empresa aqui fecha. Porque esse rapaz é servo de Deus, ele é um homem de Deus, tu não pode mandar ele embora. Deus ainda tinha algo com ele naquele lugar. Não queria que ele saísse. Olha a visão do patrão. Não, esse aqui é homem de Deus, eu conheço ele, ele dá um testemunho. Ele não poderia ser mandado embora. Deus ainda tinha algo com ele lá. Não queria que ele fosse ser mandado embora. Já uma outra senhora, trabalhava numa empresa multinacional, uma jovem, chegou para trabalhar, olha, nem pega no serviço, vai no departamento pessoal. Quando ela bateu lá, assina aqui sua rescisão, seu contrato foi cancelado, está dispensado, a empresa não quer mais você. Mas o que eu fiz? É ordem lá de cima. É ordem lá de cima. Só isso que a menina disse. Guarda essa frase. É ordem lá de cima. E ela foi para casa. No dia seguinte, ligaram para ela desesperado lá do trabalho. Fulana, como é que você está? Você está bem? Tô. Mas como é que você está? Não está machucada? Está ferida? Não, estou bem. Está bem mesmo? Está onde? Está no hospital? Não, estou em casa. Por quê?
Você não foi trabalhar hoje? Não, fui mandado embora ontem. O setor que você trabalhava pegou fogo hoje pela manhã. E todos que estavam lá, ninguém escapou com vida, todos morreram. Quantas vezes a gente murmura pelas coisas que Deus faz? Ah, emprego está tão difícil, não podia ser mandado embora. Eu não posso sair da presença desse Deus de milagre, ó. Que ele fala para uma mulher, o que tu tem em casa? Um pouco de azeite? Pega vaso emprestado, vai derramando agora, vai deitando sobre os outros vasos, vai enchendo. Esse Deus não muda, ele é fiel. Ele continua vivo, ele continua dizendo que aquele que teme o seu nome é sustentado por ele, é guardado por ele. Temos que trabalhar? Claro que temos que trabalhar. Com o suor do teu rosto ganhará o pão, está escrito. Temos que sair por currículo, correr atrás, nos esforçar, é óbvio. Temos que estudar? Tem que estudar, é claro. Puder fazer faculdade, faça 1000. Mas nunca esqueça de colocar Deus na frente disso tudo. Porque se Deus não for contigo, não vá. Não vá, porque alguma coisa tem ali. E se Deus estiver contigo no negócio, acredita, as portas vão se abrir. Como é que eu faço para agir assim? É simples. Entra no teu quarto, Mateus 6,6, vê aí. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai. Que te vê em secreto, te ouve em secreto, te recompensará publicamente. Como ele vai te recompensar? Te mostrando a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E quem quer a vontade de Deus? Quem quer a vontade de Deus? Para entrar a vontade de Deus, tem que sair a tua. Para entrar a vontade de Deus, tem que sair a tua. Conheci um pastor, um jovem, e ele disse o seguinte para mim, nunca mais esqueci. Olha, meu irmão, eu estava perto de casar, forcei uma barra em casar, mobilei a casa, comprei tudo arrumado, distribuí os convites do casamento. E quando eu peguei o último convite de casamento para entregar numa determinada casa de um conhecido, Deus falou assim para mim, acaba com esse casamento, eu não quero que você case, não é essa que eu separei para você, acaba com isso agora. Buffet pago, salão de festa alugado, tudo já combinado na igreja, famílias avisadas, feito com bastante antecedência. Aí Deus falou para ele, acaba com isso agora, eu não quero isso. Aí ele ligou para a noiva dele e falou, preciso conversar contigo agora, urgente. Quando ela entrou em contato, a gente vai terminar aqui, não vai ter casamento. Mas como? Como não vai ter casamento? Não, não vai ter casamento. Não vai ter casamento. Recebi uma ordem de Deus, isso, conversou. As coisas veio embaixo na vida dele depois, né, em fofoca, confusão, mas ele se manteve firme. Pouco tempo depois, estourou um escândalo, uma confusão terrível, tiro, morte no meio da parentela da família dele, e ele foi entender o porquê que Deus não queria que ele entrasse ali naquele meio. Deus nos guarda e a gente não sabe como. Porque os nossos olhos querem determinar para a gente o que tem que ser feito. Mas é a palavra de Deus que conhece todas as coisas. É o Deus soberano que conhece o amanhã sem que o amanhã se tenha se levantado. Que então que nós temos que fazer? Pegar a nossa vontade, amassar ela bem amassada, apertar ela bem apertada, espremer e colocar debaixo dos pés de Jesus e pedir para Ele, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, assim na terra como no céu. Faz a tua vontade. Qual é a tua vontade? Porque na vontade de Deus eu tenho certeza, tu não vai sofrer. Tu não vai passar fome, tu não vai passar nudez, não vai passar vergonha. Você não vai morrer, você não vai parar num leito de hospital. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem quer essa vontade? Quem quer essa vontade? Porque quando entra a vontade de Deus, Ele já entra arrancando tudo que pela nossa vontade foi colocada. Amigos que não era para a gente andar juntos. Deus fala, não separa disso, aqui vai te levar a caminho de morte. Andarão dois juntos, se não tiver acordo entre eles, aí já te separa de um. Caminhos que tu ia, não muda esse caminho, não anda mais por ele não. Não convém você andar nesse caminho.
Pessoas que você parava na rua para falar, só passa e cumprimenta, não para falar. Ele começa a mudar um monte de coisa na tua vida. Aí os ímpios que não conhecem a vontade de Deus falam, você agora está estranha, você agora está esquisito, você agora é crente, não para mais com a gente para beber, não vai mais num baile com a gente, não fica mais aqui na roda da esquina, não sai com a gente para namorar, não sai com a gente para isso. Ué, o que houve? Agora você é crente? Não, não somente sou crente, agora eu estou querendo saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque na hora do aperto, os primeiros a correr são aqueles que se dizem teu amigo, aqueles que tu pensam que gostam de você. Eles vão correr, eles vão sair de perto. Enquanto eles podem sugar alguma coisa de você, é teu amigo. Experimenta dizer um não. Quer provar se uma amizade é falsa ou verdadeira? Diga 3 não seguidos para a mesma pessoa. Isso é um segredo. Tu pode me emprestar isso? Ih, não posso não. Tu pode me levar em tal lugar? Pô, estou precisando de um favorzão teu. Poxa, hoje eu não posso. Tu pode fazer isso assim? Hoje não vai dar. Você perdeu a amiga. Perdeu o amigo. Você vai entender que só era teu amigo porque tu podia servir. Não pode mais servir? Já não é mais teu amigo. Tu perde o teu pastor. Né? Ele é teu pastor enquanto você pode dar alguma coisa para ele. Se você disser que está desempregada, vai falar que nem o outro mandou para a menina, vai lavar um tanque de roupa. Mas o amigo Jesus, você não perde. Estando morando debaixo numa ponte ou estando morando num palácio. Ele você não perde, porque ele não está contigo pelo que tu tem. Ele está contigo porque te ama. Ele te ama. Veja que esse homem de Deus chegou na casa da mulher e disse o que para ela? O que é que tu tem em casa? E pronto, vai pedir alguma coisa para ele. Vai sugar essa boa coitada da mulher viúva. Não, mas antes disso a mulher tinha dito, ó, vem os credores aí levar meus filhos, mas tu lembra que o meu marido, teu servo, ele temia o Senhor. O que é que tu tem em casa? Não estou pedindo para mim. Estou pedindo para você. Tem uma botija de azeite, tá? Vai, pega o azeite, pega vaso emprestado, derrama. Não poucos. Agora vende, vive tu e teu filho dos restos, paga a tua dívida e vive, veja bem, vive você e teus filhos do resto. Imagina a quantidade de dinheiro que essa mulher não poderia acumular com a venda do azeite, porque era para viver ela e os filhos dela do resto. Ele não disse, agora manda os teus filhos crescer, trabalhar, tá? Aí eles vão também te ajudar. Não, vive você e teus filhos do resto. Na Bíblia, na palavra de Deus, você vê que o Espírito Santo, ele quer te dar. Na palavra dos homens, eles só querem te roubar e sugar a tua pele, como Pedro disse. Arrancarão a pele da ovelha sem piedade, não terão pena. Arrancarão a pele da ovelha. Homens enganadores, fraudulentos, mentirosos, farão de vós negócios com palavras fingidas. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3. Fique com o amigo Jesus, porque sempre vai ter um milagre perto de você. Amém? E que com essa palavra o Espírito Santo nos abençoe, nos guarde. O importante é que a gente tenha dentro de nós a palavra de Jesus para sermos alvos dos milagres de Deus. Amém?